Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula falando a respeito de gênero em foco, roteiro de cinema, tá? O roteiro de cinema é um gênero textual que orienta os atores quanto à encenação, incluindo as falas, as emoções das personagens, a duração da cena em que ela acontece e outros detalhes aí que a gente vai ver. Ele pode ser original ou adaptado de romance, documentário, notícia, biografia, história em quadrinhos e outros textos. No roteiro de cinema, é importante que estejam bem delineadas. Alguns tópicos, as rúbricas, a composição das personagens, a descrição da cena e a fala dos personagens. O que são essas rúbricas? As rúbricas, elas indicam a contextualização das cenas, os detalhes do cenário e as ações, ou seja, a movimentação da câmera, dos personagens, o tempo verbal, empregado, que é o presente do indicativo, ele vai ali introduzir, toda a cena, todo o ato que vai acontecer. A composição das personagens, que é quantos anos tem, como são fisicamente, suas emoções em cena, pela primeira vez. O seu nome ele deve aparecer em letras maiúsculas, isso facilita ali, a estrutura ali do texto, e ela deve ser escrita de forma resumida. As letras maiúsculas também são empregadas. Aqui nós temos a descrição da cena também, que é quando, onde, a respeito do cenário e como se passa essa cena. As falas das personagens, que se mantém em discurso direto, tem logo ali o nome do personagem e a fala, em todo o decorrer ali do texto, antecedidas pelo nome da personagem que fala, e elas permitem o ator construir a postura da personagem em cada cena. Ou seja, vai ter lá a fala, o nome do autor, a fala, e o personagem, vai se manifestar da forma como ele quer particularizar aí cada personagem, Então, cada personagem tem uma característica ali particular e ele vai atuar de forma diferente, conforme a função que ele desempenha na peça, tá? Bom, aqui fala a respeito, da estrutura em si, ele traz um modelo de roteiro para vocês, Tem o que vem primeiramente no roteiro, Ele até pegou aí trechos extraídos do texto que vocês já leram, que é o palhaço. Tem o cabeçalho, que é a indicação do número da cena, que é opcional, Tem a rúbrica da cena, que neste momento cada parágrafo ele mostra uma parte da ação, É onde Pangaré conversa com Tony e meio que treina malabares. Aí tem a rúbrica, que mostra a personagem, o modo como a personagem se sentiu constrangida, Neste exemplo, ela indica a emoção da personagem, E tem a fala do personagem, Essa é a estrutura aí que ele apresentou. Bom, saiba mais. Em um filme, a escolha de planos cinematográficos é trabalhado quase exclusivo do diretor. Alguns dos planos mais usados são o close-up ou close, É o detalhe dominando a imagem, Um exemplo, o pavio de dinamite, Dá o close. O plano geral, que inclui um cenário e as personagens envolvidas na ação. Um exemplo, uma praia onde vai acontecer a ação ali. Traveling, que é a câmera que acompanha a personagem na mesma velocidade em que ela se movimenta. O plano médio, que mostra a personagem da cintura para cima. A panorâmica, que é a câmera que se movimenta de um lado para o outro. O ponto de vista, que mostra como a personagem vê e se movimenta, A panorâmica, que é a câmera que passeia por uma floresta até localizar dois garotos. O plano médio, que é a câmera que apanha os dois garotos parados, conversando. O ponto de vista, que é o ponto em que
um dos garotos se move sobre a vegetação, e o close, que é a câmera que pega o primeiro plano, né? Nós temos o traveling, que é os meninos que fogem, acompanhados pela câmera, e o plano geral, que é uma visão de uma hospedaria onde os meninos chegam, né? Então aqui são termos, né, que se usaria dentro de um filme, no plano cinematográfico, né? E aí aqui ele vai detalhando como é desenvolvido cada plano desse. Então cada um desses, né, desses planos usados é um foco diferente, né, usado dentro dos filmes. Então isso aqui é de uso exclusivo do diretor, só ele sabe, né, e os seus auxiliares ali, como conduzir essas cenas, né, dentro do roteiro de filme. Bom, pessoal, logo na página 209, nós temos uma atividade em que vocês vão, né, apenas 3 perguntinhas a respeito desse gênero, né? Vocês vão ter ao final da realização da atividade um resumão a respeito daquilo que nós estudamos nessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a respeito desse gênero. É um gênero, né, bastante conhecido aí, roteiro de cinema. Tem alguns termos que realmente, né, só um profissional mesmo vai dominar. Mas é que vocês precisam ter esse conhecimento para que vocês possam aí compreender a respeito dos textos que a gente tem lido nessa unidade, ok? Eu aguardo as dúvidas de vocês via WhatsApp. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.